Estamos de volta ao nosso bloco número 2 da nossa aula sobre propaganda política. Na aula anterior, nós então tratamos sobre diversos tópicos a respeito de conceitos iniciais de propaganda. Vimos a respeito do conceito de propaganda intrapartidária, o prazo que essa propaganda intrapartidária deverá ocorrer. Vimos a propaganda institucional, vimos subespécies da propaganda eleitoral e vamos agora continuar o nosso encontro ainda tratando sobre propaganda política a respeito da distribuição de brindes. Veja só, quando eu falo distribuição de brindes, nós já podemos associar esses brindes a certos presentes, né? E muito bem, quando você dá um presente para alguém, normalmente claro que o que isso significa? Que você tem uma intimidade maior com essa pessoa. Né? Pode ser uma intimidade familiar, uma intimidade de relacionamentos. Quando eu faço distribuição de brindes, o que o Tribunal Superior Eleitoral e os legisladores determinaram? Determinaram que a distribuição de brindes ela é vedada, é uma conduta vedada pela legislação. Então, veja, é vedada na campanha eleitoral, então é vedada na campanha eleitoral, a confecção, a utilização, a distribuição, seja por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então veja que todos esses materiais são vedados no que tange a distribuição de brindes. Camisetas, chaveiros e bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então lembre-se, a distribuição de brindes é uma conduta vedada de acordo com a legislação eleitoral, ok? Muito bem. Feito isso, vamos observar agora o que tange os outdoors. Muito bem, os outdoors, eles eram uma conduta extremamente comum, né, dentro do nosso jogo político, do nosso processo eleitoral. Então, os políticos, eles confeccionavam os outdoors, fixavam esses outdoors ao longo da cidade, mas vocês concordam comigo que aquele que tem condição financeira de confeccionar um outdoor, são poucos os que têm essas condições, não é? Porque a maioria deles não tem condição, porque o outdoor é uma propaganda cara, é uma propaganda com custo alto. É claro que é um investimento, mas o custo dessa propaganda é altíssimo. Poucos candidatos conseguem utilizar esse dispositivo, esse outdoor. Então, por isso que a Justiça Eleitoral vedou a utilização de outdoors pelos candidatos. Então, veja, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive os eletrônicos. Por quê? Quando eu falava outdoor, o que os candidatos começaram a fazer? A confeccionar aqueles outdoors eletrônicos, aqueles em LED. Né? Aí a Justiça Eleitoral teve que atualizar, porque, como eu disse para vocês no início da aula, os candidatos são extremamente criativos. Né? Então, a Justiça Eleitoral fez o quê? Incluiu, deixou claro, explícito, que inclusive os outdoors eletrônicos são vedados, sujeitando-se à empresa responsável, veja só, os partidos, as coligações e os candidatos, até mesmo, interessante aqui é que até mesmo a empresa, ela também pagará o pato por ter confeccionado um outdoor. Então, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de uma multa que vai variar entre R$ 5.000 a R$ 15.000. Portanto, outdoors é uma conduta vedada. Agora, nós temos algumas propagandas na véspera da eleição, que algumas poderão ser permitidas, outras serão vedadas. Veja só a primeira espécie. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, então se eu estou falando do domingo,
que é o dia que ocorre a eleição, vou escrever aqui embaixo melhor, né? Então, a data que ocorre as eleições é o domingo, não é? Então, se eu falo do domingo, o dia que antecede essa eleição, sábado, eu posso ter propaganda eleitoral? Depende, veja só. Até às 22 horas do dia que antecede essa eleição, então no sábado, quais são as propagandas permitidas? Eu posso distribuir material gráfico, eu posso fazer caminhada, carreata, passeata, usar carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. O interessante em dizer aqui para vocês, o que acontece na prática, o que acontece na realidade é o seguinte: se eu tenho até 10 horas da noite para fazer a distribuição dos materiais gráficos, uma conduta que precisa ser melhor trabalhada pela Justiça Eleitoral, o que acontece? Os candidatos observam que não conseguiram entregar todo o material gráfico, todo o material de campanha, aí eles contratam pessoas para jogar esse material gráfico nas escolas, a maioria das escolas são sessões eleitorais, né? Nós temos a instalação das sessões eleitorais na maioria das escolas, públicas, principalmente. O que eles fazem? Eles passam com seus carros e despejam essa quantidade de material gráfico no chão. Aí você chega no outro dia para votar, você vai andar, tem um tapete de material gráfico. Não é assim que funciona? Essa conduta ela deveria ser melhor fiscalizada. Porque, veja, está sujando as cidades, então você tem que começar a avaliar, pessoal, até mesmo isso, tá? Veja, o candidato tem lá material gráfico que foi jogado no chão, está sujando a própria cidade, como que ele vai ser como candidato? Então, a Justiça Eleitoral ela tem que pensar numa forma de cercear esse tipo de propaganda. Tá? Porque até as 22 horas do dia que antecede, essa propaganda ela é permitida e a conduta é que ele faz o que? Ele despeja todo aquele material fora, ele joga aquele material fora. Então, veja, até as 22 horas é permitida a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou até mesmo carro de som, divulgando aquelas músicas lindas, maravilhosas que ficam nas nossas cabeças. O que é considerado carro de som? Né? Isso a lei traz e ela atualiza para a gente, considerando qualquer veículo, seja esse veículo motorizado ou não, porque alguns veículos eles são tracionados por animais, né? Aquelas charretes, as carroças. Outros veículos são tracionados por seres humanos, mas não são motorizados. Por exemplo, bicicletas. Eu tenho carros de som, equipamentos de som que são instalados em bicicletas. Então, por isso que a legislação colocou, seja motorizado ou não motorizado, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Ok? Muito bem. Visto isso, podemos dar prosseguimento. Observemos agora a questão dos trio elétricos e dos mini-trios. Veja só, fica vedada a utilização de trios elétricos, eu já falei isso para vocês. Os trios elétricos eles não poderão transitar pela cidade, mas eles poderão ficar fixados quando for, por exemplo, para sonorizar comícios. Showmício não pode, mas para sonorizar comícios instalados fixamente, não há nenhum problema, não há nenhuma vedação. Então, fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto, olha só, exceto para quê? Para sonorização de comícios. Então, se eu vou sonorizar comícios, a utilização de trios elétricos ela é permitida. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios, então não pode o quê? A circulação de trios elétricos, circulação de trios elétricos, é vedada.
Então, a circulação de trios elétricos é vedada. Muito bem, então é permitida a circulação de carros de som e de mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros da distância do veículo. Aham, tá bom. Então, quer dizer, professor, que a Justiça Eleitoral ela vai começar agora a medir os decibéis desses carros de som e de mini-trios? Bom, pessoal, pelo menos na teoria, eu tenho isso. Né? Pelo menos na teoria, eu tenho que será medido os decibéis e deverá ser observado o limite máximo de 80 de decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Eu tenho pelo menos essa informação de forma teórica. Bom, então sobre a questão dos trios elétricos e sobre a questão dos mini-trios, ok, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o dia da eleição. Como que se dará no dia da eleição? Será que eu posso, por exemplo, me manifestar no dia da eleição de forma individual? Será que eu posso reunir um grupo de amigos, um grupo de colegas, vestindo material, uma camiseta que tem a foto do candidato, e eu posso, junto com esse grupo, no dia da eleição, me manifestando? Não. O que eu posso fazer, o que é permitido, é a manifestação individual e silenciosa. Então, a manifestação individual e silenciosa, ela é permitida pela legislação eleitoral. Veja, é permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, uso de broches, uso de dísticos e adesivos. Então, veja, o uso de bandeiras, o uso de broches, o uso de dísticos e o uso de adesivos é permitido no dia da eleição se eu faço de maneira individual, se eu faço de maneira silenciosa. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do Lá Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.